óbvio, o debate com Márcio Mota. É o óbvio aqui na internet, aqui no YouTube, um programa feito especialmente para a internet e os nossos convidados. Cada bloco você vai falar, vai deixar o seu comentário e a gente vai discutir sobre um tema especial. Vamos convidar aqui o nosso professor Carvalhido, né, para poder trazer o tema dessa vez agora. Eu queria conversar com vocês sobre catástrofes naturais e situações urbanas. Ou seja, a gente tem passado aí nos últimos anos, principalmente do início do ano para cá, de janeiro, com um grande terremoto no Haiti, agora também um grande terremoto no Chile, uma diferença muito grande entre terremotos gigantescos, como aconteceram, e maior ou menor destruição de determinada área. Sem a discussão técnica do que é ou não é um terremoto, a gente viu uma diferença muito grande entre o que aconteceu no Haiti e o que aconteceu no Chile. No Haiti a gente teve em torno, me parece, de 250 mil mortos, e no Chile, até outro dia, em torno de 800, e os terremotos foram bastante pesados. Quais foram as diferenças que eu vejo em relação ao que a gente chama de estrutura urbana? É exatamente como os países se preparam para esse tipo de situação. É o que eles chamam de prevenção, né? A questão do acidente geográfico, acidente natural, é você saber dessa possibilidade e o Estado e a sociedade se organizarem para que haja menos interferência nesse tipo de circunstância. E parece que o Chile tem mais estrutura para isso. E quando a gente vê o processo do Haiti, um país paupérrimo, e a gente viu um desastre muito grande, a quantidade de mortes que aconteceram, né? Você sabe qual é a relação de população de um e de outro, do Chile e do Haiti? O Chile me parece que é um país de torno de 20 a 30 milhões de habitantes, desculpe. O Haiti, em torno de 12 ou 15, mas muito concentrado em Porto Príncipe, pois entendeu? Uma área específica, né? A questão é, no Japão você tem desculpe a expressão, quase toda semana um terremoto e sem nenhuma vítima. Ou seja, ali preparou-se para isso. E a gente tem que trazer essa discussão para o cenário brasileiro. Em que sentido? A gente tem tido nos últimos tempos alguns desastres naturais. É hora da gente discutir a prevenção. A prevenção no sentido de que vão acontecer desastres e a gente tem que minimizar o sofrimento público em relação a isso. De que forma a gente vai diminuir isso? Aí eu abro até para os nossos companheiros. Apresentando projetos urbanos que levem a própria sociedade a saber o que pode acontecer. Numa enchente, entendeu? O que fazer diante de uma enchente? Vai ocorrer, o rio vai encher. O que a sociedade tem que fazer? É sair de casa ou ficar em casa? É ir para um determinado lugar? Enfim, ocorreu ou há possibilidade de ocorrer um processo natural. Quais atitudes tem que se tomar para se alcançar o que a gente chama segurança pública? A gente já tem aqui a questão das enchentes há muitos anos. Né? Não está aí as águas de março cantadas em prosa e verso à toa, né? Acho que ontem, um dia desse aí no jornal, a repórter pega uma imagem de uma enchente. Chegou a ver, Eduardo? Mostra a imagem de uma enchente. Né? E a data? Esconde a data. E aí mostra para um paulistano, né? Você conhece isso daqui que aconteceu? Ele falou, isso aconteceu tem coisa de um mês aqui em São Paulo. Ele falou, não, isso aconteceu tem 5 anos. Né? Ou seja, as imagens são as mesmas. Sem dúvida. Eu era criança, encheu no Rio de Janeiro, Maracanã, e lembro que na época, nossa, uma grande enchente, subiu o Rio Maracanã. Imagina isso. Eu era menina, tinha uns 3 anos. Agora, eu acho que a gente tem que puxar um pouquinho mais. A Praça da Bandeira. A Praça da Bandeira. Será que não existe uma tecnologia, né, capaz ou existe e não existe um interesse? A tecnologia para isso A gente existe. fala de infraestrutura, mas e cadê a básica? Em Curitiba, que costumava inundar, o Jaime Lerner introduziu um sistema na época que foi simples, que é você pegar todas as áreas baixas da cidade, porque a água escorre para a parte baixa. Isso. Então o que ele fez? Ele mapeou as áreas baixas, desapropriou todos os terrenos naquele setor, retirou a cobertura de cima do solo e transformou em praça. Por quê? Quando inunda, ninguém vai passear na praça. É verdade. Só que o solo descoberto, a água desce e vai para o lençol freático. Terra, e é absorvido pela terra.
Com isso que aconteceu, ele conseguiu diminuir drasticamente a inundação de Curitiba para isso. Era preciso que em cada cidade houvesse o interesse, na verdade, em você manter a cidade livre do problema. É aquela história do óleo na... Cuidado, óleo no piso. Uhum. No Japão, por exemplo, essa é uma frase ofensiva. Por quê? Nunca teria óleo no piso. Então, Limpa, né? é a política. Ou você vai prevenir o processo, ou você vai tentar remediar. É a prevenção. É a questão da prevenção. Eduardo, o prefeito Eduardo Paes disse que a culpa é da população do Rio de Janeiro. Mas são vários elementos aí, né? Um elemento é esse da drenagem. Sim. Porque é uma questão interessante, porque à medida que os países se desenvolvem, eles também criam alguns obstáculos, algumas armadilhas para eles mesmos. Então, por exemplo, na Europa, em que o solo é todo pavimentado nas calçadas, nas ruas, etc., não tem a drenagem natural do solo. Então, também na Europa, quando chove muito, você tem as inundações. Aqui no Rio de Janeiro, algumas regiões são de Baixada Fluminense, Jacarepaguá. Que alaga. Inclusive, com essa questão da possibilidade do aumento do nível dos mares devido ao aquecimento global, essas áreas são áreas de risco potencial muito grave em curto prazo. Evidente. Então, a solução também deve ser múltipla, quer dizer, melhorar a drenagem urbana, tanto a drenagem natural pela terra, pelos gramados, etc., como a rede de drenagem em si. E aí tem a questão da construção das redes de drenagem e do uso que se faz delas. Aí entra um pouco maus hábitos da população. Exatamente. Que joga eu não acho que a tudo no culpa rio. seja da população. Ela apenas reflete a falta de infraestrutura, de educação, por exemplo, das Exatamente, do escolas. básico, E de informação. É interessante que ele fala, De prevenção. que o Guilherme fala, porque no Chile, além da prevenção, do estudo da arquitetura, da concepção de Da cidade, construção dos próprios prédios que devem ser feitos para não caírem. E a redondeza toda, o entorno, dado que ali é uma área de risco de abalo Tem potencial. sísmico. Né? Mas também toda a preparação da população e a informação. A onda que chegou no Chile teve um problema que a informação não foi dada a tempo. Que algumas horas de divulgação da informação que chegaria uma onda grande teria salvado muitas vidas. A pergunta que fica é muito clara, né? Será que o que vale mais a pena? Né? Resolver essas questões ou trazer a Copa do Mundo para cá? Olha só, se a Copa do Mundo resolver as questões, vai ser bacana, gente. Tem uma experiência aí de Pan-Americano, não resolveu nada. Eu vou dar minha opinião sobre essa questão da Copa do Mundo. Eu concordo com a Lúcia em relação a... Se a Copa do Mundo ajudar a resolver, tudo bem. Bem-vindo Copa do Mundo. Se não, vamos meter o pau. Até abrir um bloco aqui para falar sobre Copa do Mundo sobre Copa do Mundo e Olimpíadas. Né? Mas Entendeu? Porque é interessante, né? Porque onde já se viu você convidar pessoas para ir na sua casa se você não tem nem banheiro para oferecer para elas? Exatamente. Na verdade, vai prender todo mundo, igual aconteceu no Carnaval. E tem outro problema, além dos desastres naturais, a gente falando de estrutura, o problema do trânsito. As grandes cidades brasileiras, aí especificamente Rio e São Paulo, estão absolutamente abarrotadas e sem soluções para os problemas de tráfego. É o nosso bate-papo, é o óbvio pela internet. Nós vamos, se você quer saber a nossa opinião sobre trânsito, sobre a Copa do Mundo, sobre as Olimpíadas que vem por aí, é só procurar óbvio, Olimpíadas e etc e tal, ok? Vamos então abrir um novo bloco para poder falar sobre isso? Certamente. Então, continue com a gente.